eu espero sinceramente que vocês não tenham vendido as suas criptomoedas nesses últimos 2 dias. Muito provavelmente vocês já devem estar sabendo o que aconteceu, por que o mercado tradicional caiu e por que isso se arrastou para criptomoedas. Porém, nesse vídeo aqui eu vou explicar por que eu acho o que aconteceu muito bom para a gente continuar o mercado de alta. Se você ainda não me conhece, eu me chamo João Pedro Belo e aqui nesse canal eu falo sobre Bitcoin, blockchain e criptomoedas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, ative o sininho aqui embaixo, isso aí me ajuda muito. Gurizada, nesses últimos 2, 3 dias tivemos um mar de sangue no mercado de cripto. E, sinceramente, essa é uma oportunidade tanto para vocês fazerem o DCA e comprarem as suas criptos. Mas, se vocês estão perdidos, não sabem ainda o que aconteceu, eu vou explicar nesse vídeo aqui o que aconteceu. Mas, antes de mais nada, já entra pro Batalhão do Satoshi, porque todos os dias eu mando um áudio lá falando sobre o mercado de cripto e também sobre o ecossistema do Bitcoin. Para quem não tá ligado ainda o que aconteceu foi o seguinte, tá? O Banco Central japonês entrou em colapso lá no Japão. Porque o que acontece? Durante 30 anos, o Banco Central japonês emprestou dinheiro, uma taxa de juros muito baixíssima, durante 30 anos, foram mais de 20 trilhões de dólares e o Banco Central japonês, né? O Banco Central lá japonês emprestou para os mercados, né? Emprestado para bancos, para investidores, ou seja, durante 20 anos, as pessoas foram lá, os investidores, os bancos, pegaram dinheiro emprestado e foram investir em outros mercados. Ou seja, eles vendiam iene e compravam outros mercados. Compravam dólar, compravam real, compravam cripto e investia em outros mercados. A um juros praticamente zero. E o que aconteceu foi que, na última semana, o Banco Central japonês resolveu cobrar essa dívida. E aí, o que a galera teve que fazer? Vender o resto dos ativos no mundo inteiro para pagar suas dívidas, que justamente eram em iene. Então, por isso que o Banco Central pediu aí as suas reservas, resolveu, né, pedir esse dinheiro de volta aos seus credores, e aí aconteceu esse crash. E o que aconteceu? Os investidores do mundo inteiro saíram vendendo as suas posições, né, e tiveram que pagar essa dívida. Porém, hoje, o mercado lá do Nikkei, né, a bolsa japonesa, já começou a subir aqui 10%. Né? A gente teve praticamente uma recuperação em V, que aconteceu, a gente sabe, da última vez lá em 2020. Né? Porém, o Banco Central japonês, ele não interferiu nisso. O mercado mesmo resolveu subir aí, por conta disso aí tudo. Tá, e o que aconteceu no mercado de cripto, certo? O que aconteceu? Agora que a gente já sabe o que aconteceu lá no banco japonês, que foi uma coisa, foi um carry trade, né, que se chama. Se tu der uma pesquisada, tu vai conseguir entender muito bem aí o que aconteceu, tá? O que aconteceu no mercado de cripto de fato? A gente teve uma desalavancagem no mercado de cripto. E isso é muito bom quando a gente está em tendência de alta. Se nós pegarmos o Open Interest total hoje, que está no mercado de cripto, a gente tem aqui um total de 27 bilhões de dólares em contratos futuros abertos. O que é o Open Interest? O total de Bitcoin que temos aqui em contratos futuros abertos. Seja na Binance, na Bybit, na OKX, na Deribit, na CME, que é onde as grandes baleias também fazem ali as suas operações. E o que aconteceu? Esse Open Interest, ele caiu brutalmente, né? Lá da casa de 42 bilhões, inclusive fez um topo triplo aqui, ó, na casa de 42 bilhões, e a gente foi retestar essa linha aqui dos 27 bilhões de dólares. Ou seja, olha aqui onde é que a gente está nesse exato momento, né? O Open Interest está. Então, o que aconteceu? Por esse medo aí, por essa desalavancagem que a gente teve no mercado, né, o Open Interest caiu bastante e acontece que sempre no bull market, quando a gente tem o preço do Bitcoin subindo, acontece sempre essa queda no Open Interest e isso faz com que a gente tenha uma desalavancagem no mercado do cripto e aí sim a gente continue aí esse mercado de alta, certo? A gente respeitou muito bem no último bear market essa linha aqui, esse suporte que está na casa lá dos 10 bilhões de dólares, tá? E o que aconteceu foi isso aí, né? A gente, o Open Interest diminuiu, isso aí faz com que a gente tenha menos alavancagem e aí o mercado seja mais saudável, digamos assim, para continuar essa alta. Acredito muito que a gente vai encontrar essa resistência aqui na casa dos 27 bilhões e vamos voltar a subir se a gente não tiver outros agravantes, certo? Mas, porém, a gente vai ver isso aí no final do vídeo, tá? Então fica até o final do vídeo, já deixa um likezão
Ou comenta aqui nos comentários, gurizada, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se faz sentido pra vocês. E também o que vocês fizeram nessa queda. Vocês compraram? Vocês ficaram parados? Lembrando que ficar parado também é fazer alguma coisa, beleza? Então tá. Então aqui a gente vai ver que em um dia só, tá? A gente teve aqui, ó, uma queda de 4,6 bilhões de dólares no Open Interest. A gente fazia tempo que a gente não tinha uma queda tão grande assim no Open Interest, certo? A última vez que tivemos, ó, foi lá na casa do... foi lá em janeiro de 2022, que a gente tava no bull market aqui, foi a CME, né? Que teve essa queda. E essa queda foi a segunda maior queda que nós tivemos. A outra foi lá quando a China baniu o Bitcoin. A outra que foi no IPO da Coinbase. Aqui foi uma baleia, provavelmente deve ter vendido ou comprado. Então fazia tempo que a gente não via essa queda no Open Interest bem grande, né? Então aconteceu, obviamente, muita liquidação com essa queda aí, beleza? O que aconteceu? O mercado ele voltou para a zona de medo, tá? Então se a gente for pegar o Fear and Greed Index, o mercado voltou para a zona de medo. Tá? Voltamos lá, agora estamos na casa dos 17 pontos. Então isso é muito bom para comprar cripto. O que acontece? A grande maioria dos compradores, eles só compram quando o mercado está subindo, não quando o mercado está caindo. Então, uma métrica muito interessante da gente pegar e ver para fazer DCA é justamente o Fear and Greed Index. Quando tá lá em medo, quando tá em medo, a gente compra e faz o DCA, certo? E é justamente o que o mercado aqui está indicando agora, certo? E aí o que a gente teve? Muitas pessoas estão perguntando, será que acabou o bull market? Eu recebi, cara, acabou o bull market, já era, o Bitcoin não vai voltar a subir. Na minha opinião, o Bitcoin vai voltar a subir por vários fatores, tá? Várias informações que a gente já tem no mercado. Por exemplo, os bancos centrais do mundo inteiro estão baixando as suas taxas de juros. Então isso faz com que, obviamente, se a gente tiver uma taxa de juros reduzida fortemente pelo Fed, se for muito brusca essa baixa taxa de juros, né, essa reversão da taxa de juros, o mercado ele sente que tem alguma coisa ali que o Fed está vendo que o mercado não está vendo. Então isso, no primeiro momento, é ruim. Mas para o médio e longo prazo, isso é bom porque esse dinheiro tudo, né, todo que está emprestado lá para o governo americano e para outros governos, esse dinheiro vem parar no mercado aí de cripto, no mercado aí de risco, certo? Então, a gente tem os cortes da taxa de juros, a gente tem aí a presidência lá americana, né? Tem as eleições americanas, tem os ETFs que saíram do Bitcoin, do Ether, agora muito provavelmente vai vir o ETF aí da Solana. Então, isso faz com que a gente pense, né? Pelo menos eu acho que nós ainda estamos, né, em bull market. O bull market ainda não acabou, certo? Por esses vários motivos, certo? Mas se a gente for pegar outros halvings aqui, então aqui a gente tem essa linha do halving, certo? Aqui temos o mercado aqui de 2020, de 2016, o bull de 2016, 2020 e o atual, tá? Se nós pegarmos aqui o atual, olha onde ele está, justamente aqui, ó, quando justamente a gente sempre tem uma queda ali um pouquinho depois do halving, certo? Então essa queda que nós temos até agora é completamente normal. Se nós tivermos uma queda ainda maior, certo? E a gente for lá para 45 dólares, 40 mil dólares, fazer um pullback ali naquela zona e realmente voltar a cair, aí sim, aí na minha opinião, pô, beleza, já era, acabou o bull market, tudo bem, vamos voltar para casa. Mas enquanto a gente estiver ainda em zona 50 mil dólares, até ali uns 45, se a gente tiver um crash ainda maior que esse que já tivemos, aí beleza, tá? Aí a gente ainda continua em boom. Então, na minha opinião, o boom ainda continua, né? O bull market ainda continua, o mercado de touro ainda continua, beleza? E aí que a gente pega várias métricas on-chain, uma delas aqui é o MVRV, tá? Que mede mais ou menos aqui se as moedas compradas, né, nos últimos dias ali estão em lucro ou em perdas, certo? Então o MVRV é mais ou menos, ele pega uma média que as últimas moedas foram adquiridas e vê se essas moedas estão em lucro ou em prejuízo. E aqui nós tivemos um prejuízo aqui que nunca tivemos antes, ó, só no colapso da FTX, certo? Então, o que acontece? Vamos supor que essa aqui seja a média, né? É que o mercado aqui tá dando para essas moedas, certo? Então, quando a gente vai lá em cima, esse indicador aqui tá mostrando que essas moedas adquiridas nas últimas semanas, nos últimos 30 dias, estão com muito lucro. E aqui, as que estão com muita perca. E quando a gente quer comprar? A gente quer comprar quando tem a perda, a gente quer comprar quando o mercado está em prejuízo, quando o mercado está caindo, são as melhores oportunidades de compra sempre, certo? E aqui a gente for pegar o MVRV, entre várias outras métricas on-chain, tá mostrando aqui um período de dor muito grande, certo?
Vocês pesquisarem aí também vão encontrar várias métricas dessa aqui, como MVRV também, beleza? E o que a gente tem que pensar agora? Cara, a gente tem que pensar o seguinte, certo? Se a gente, o Banco Central, né, do japonês, continuar com esse problema, continuar aumentando a taxa de juros, e justamente daqui a pouco a gente ter um outro crash no mercado, obviamente os bancos centrais depois vão injetar liquidez e vão salvar bancos, vão salvar instituições que são os amigos do rei. Isso já aconteceu antes. Foi lá em 2020, quando a gente teve o crash de 2020, o que os bancos centrais fizeram? Eles imprimiram muito dinheiro. A taxa de juros lá já estava próxima de zero, principalmente do Fed. E aí foi muito mais fácil eles injetarem liquidez. Agora as taxas de juros estão altas. Então eles vão dar um outro instrumento para fazer isso, que é como um instrumento que a gente teve lá em março de 2023, quando os bancos regionais lá do Fed estavam estavam quebrando, inclusive o Bitcoin caiu até 19 mil dólares, depois saiu de 19 mil dólares e voltou lá para 29, 39 mil dólares depois o Bitcoin foi o quê? A injeção de liquidez, e é aí que o Bitcoin e as criptomoedas, eles têm um grande ganho, certo? Então, na minha opinião, ainda não acabou o bull market, e isso aqui, tudo que a gente já tá vivendo agora, a gente já passou, tá? O Banco Central ainda não fez uma reunião, né? O Fed não fez uma reunião ainda de emergência. Se fizer uma reunião de emergência, aí sim, pode ser que a gente tenha uma queda ainda maior. Vamos ter queda ainda? Não vamos? Não tem como saber, tá? O mercado é soberano, quem falar que, pô, já sabe, tá mentindo para vocês, tá? O mercado é soberano e não dá para saber se vamos ter mais queda ou não. Tem que estar preparado para as duas pontas. Caso suba muito ou caso desça muito, então tem que estar posicionado, certo? E aqui eu trago um Twitter aqui do Arthur Reis, que é o CEO lá da Bitfinex, né? O cofundador da Bitfinex, que é da Bitfinex, não, da BitMEX, é uma das maiores corretoras do mundo, e ele tem uma visão muito inteligente de mercado, tá? E ele falando aqui que essa foi a primeira onda, e agora vamos esperar os corpos, né, alavancados apareçam. E a segunda onda começa e vai haver um resgate nos bancos centrais, né? No mercado precisa entregar mais. Então, o que ele tá falando aqui? Que vai ter uma segunda onda e que já os bancos centrais vão voltar para conseguir salvar esses bancos regionais, esses caras aí que vão quebrar, que estão muito alavancados, certo? Então, o que ele tá falando? Cara, pode ser que sim. Como esse cara é bem inteligente, pô, ele é investidor, anos de mercado, ele é uma pessoa bem conceituada no mercado, tanto no mercado de cripto quanto no mercado tradicional, cara, vale a pena ouvir ele, certo? Mas eu não botaria o pé no chão e falaria, cara, vai ter uma segunda onda e nós vamos cair de novo. Não, eu prefiro achar que já teve essa onda, né, de queda e vamos continuar subindo daqui pra frente, mas obviamente não dá pra saber, tá, gurizada? E se vocês gostaram desse vídeo, pô, já deixa o likezão, aperta aí que não paga nada, chefia, pra curtir esse vídeo. Deixa um like aí. E hoje, às 19 horas, tem uma live aqui no meu canal que a gente vai falar sobre Rune, sobre o ecossistema do Bitcoin, que Dog to the Moon tá voando dos meus. Então, deixa o likezão e toca o sininho aí, que isso aí me ajuda muito. Tamo junto, gurizada, e falou!